Vamos agora procurar aqui no símbolo do Windows o ArcMap, no meu caso 10.5. Vamos explorar algumas caixas, algumas ferramentas, as duas principais, né, a Standard, né, a barra padrão, e a barra de Tools, de algumas ferramentas principais aqui do ArcGIS. Ele vai abrir agora, e ele normalmente vai abrir essas telas para vocês. Então vocês podem simplesmente cancelar, dar um ESC, ele vai abrir essa tela padrão aqui para vocês. Bom, para que eu possa explicar melhor as ferramentas, nós vamos ter que puxar, né, inserir algum arquivo aqui para podermos visualizar. Vocês podem clicar aqui, por favor, tá, no As Data, no famoso maisinho, e vamos visualizar se na pasta de vocês, se existe aqui criado o Folder Connection. Tá? Ou seja, se nós criamos a nossa primeira aula para ter acesso à nossa área de trabalho. Caso, por algum motivo, não exista nenhum atalho, né, dentro dessa pasta Folder Connections, vocês podem simplesmente criar aqui, clicar aqui nessa pasta com maisinho, chamada Connect to Folder, e selecionar aqui novamente a área de trabalho, que no meu caso é onde consta o arquivo da aula 2, dessa aula que vocês efetuaram o download. É o mesmo arquivo da aula 1, na verdade, base digital. Eu vou puxar dessa maneira, para ilustrar melhor, as unidades de conservação. Vou clicar nela e vou adicionar nosso arquivo Shapefile. Bom, aqui vocês vão conseguir visualizar já o arquivo vetorial das unidades de conservação do nosso país. E vamos, em alguns arquivos, explicar essa nossa barra principal, a barra Standard. Bom, nós temos aqui alguns ícones clássicos, né, como vocês podem perceber, um aqui seria para criar um novo documento, né, se vocês quisessem simplesmente, né, eu vou dar um OK, ele vai abrir, não vou salvar, ele vai abrir um novo projeto do ArcGIS em branco, e lá vou eu de novo adicionar, né, ArcGIS Desktop, aula 2, base digital, unidades de conservação, vou puxar novamente o meu arquivo. Vocês perceberam que toda vez que quando você insere um arquivo, ele puxa com cores aleatórias, tá? Então eventualmente vai aparecer com cores diferentes da minha tela para o de vocês, não fiquem preocupados com isso. O arquivo de abrir seria para salvar, abrir alguns projetos, né, salvos, não é o nosso caso ainda, e aqui nós vamos salvar o nosso primeiro projeto. Vamos aqui na nossa área de trabalho, dentro da aula 2, clicar no disquete, né, a área de trabalho, aula 2, projetos. Vamos salvar aqui um projeto chamado aula 2. Tá? Então, nesse projeto, tudo o que tiver na tela, ele vai ser salvo. Ok? Inclusive cores. Se você clicar aqui e quiser mudar cores, eventualmente ele vai clicar, se você salvar, quando você abrir o projeto, ele vai adicionar exatamente dessa maneira. Perfeito? Então, bom, aqui tem a opção de imprimir, não é o caso agora. Aqui nós temos a opção de retorno, né, e de algumas ações. Novamente, o arquivo adicionar dados. Aqui nós já temos uma ferramenta de escala, ele já vai indicando para nós a escala de visualização dos arquivos. Há a possibilidade aqui de abrir para edição, ele vai abrir aqui essa barra de edição, não é o caso agora, nós vamos trabalhar isso mais para frente. Aqui ele vai ainda nos dar ainda uma informação importante do ArcCatalog. Tá? No de vocês eu não sei exatamente como vai surgir em tela, talvez surja dessa maneira. Né? Aqui eu vou dar uma dica, é vocês clicarem exatamente, ó, eu cliquei e estou segurando, e arrasto um pouco, ele me dá algumas opções de onde adicionar esse arquivo, essa janela do catalog, do ArcCatalog. Eu gosto de deixar ela aqui, ó, no canto. E aqui vocês têm uma opção desse alfinete, tá, que se chama a função Auto-Hide, ou Auto-Esconder. Então ele fica aqui no canto, quando você precisa acionar, ele retorna. Mesma situação
aqui com a aba, essa outra ferramenta que seria de pesquisa, né, Search, aonde ela vai ser útil para as próximas aulas, para a gente buscar algumas ferramentas. Nesse caso, pode fechar. E o nosso catalog. O ArcCatalog ele pode ser interpretado como o coração do ArcGIS. É onde todas as principais ferramentas estão inseridas, né, tem várias caixas de ferramenta, e é onde a gente consegue extrair, né, todo o potencial propriamente dito do software. Esse aqui é muito importante, vale a pena vocês deixarem ele aqui ao lado também e colocar no auto-esconder. Aqui seriam para fazer o Python, para trabalhar com linhas, né, de programa, não é o nosso caso agora. Então, essa aqui basicamente é o Model Builder, perdoe, aqui no final, que é para você construir modelos de situações ou de ações que você executa com muita frequência. Então, você pode desenhar ela e rodar sempre quando você quiser. Você vai ter uma aula específica sobre isso. Bom, aqui a mãozinha, né, o Move, onde você consegue mexer o arquivo de um lado para o outro, a ferramenta de zoom clássica, você pode simplesmente clicar ou, né, construir uma caixa para retirar o zoom também. Eu ainda prefiro utilizar o Scroll Look. Como se vocês perceberam, se é a primeira vez que vocês estão mexendo no software de vocês, ele está ao contrário. Então eu vou mostrar para vocês como customizar isso. Vem aqui, por favor, em customizar. Vamos aqui em ArcMap Options. Aqui, por favor, de vocês deve estar nessa caixa, coloquem em Zoom In e dá um OK. Vocês vão ver que faz mais sentido agora quando você mexe no Scroll Look ou na rodinha do mouse. Se você eventualmente deu um zoom, né, em algum local e está perdido, não encontra mais os elementos em tela e você fica desesperado, bom, você pode clicar aqui no Zoom Full Extent, ou seja, um zoom em toda a extensão das camadas. E aqui é outra ferramenta de zoom, como vocês podem perceber, existem inúmeras possibilidades de você dar zoom. E existe mais duas ferramentas de zoom ainda. Por exemplo, eu vou dar um zoom numa determinada área e eu quero retornar para o zoom anterior, é só eu clicar aqui. Eu quero voltar no zoom, então tem essa possibilidade. Essa ferramenta é uma ferramenta de seleção de informações, é muito importante, você pode clicar nela e selecionar as feições. Tá? Isso é importante depois para fazer algumas seleções, a zoom, tá? Então, e você pode selecionar de várias maneiras, com um retângulo, você pode selecionar construindo um polígono, você vai, ó, eu estou desenhando, dá 2 cliques ele seleciona, vou fazer de novo, aqui, aí você pode com um laço, você clica e arrasta simplesmente, não precisa ficar clicando, ele acaba selecionando para você. Bom, com um círculo, há inúmeras possibilidades de seleção. E se você está com o elemento selecionado e quer apagar ele, ou desselecionar, né, não tem mais ele, é só clicar aqui nessa ferramenta, você limpa isso. Essa ferramenta, esse ponteiro de mouse, ele é muito utilizado, esse ponteiro preto, para trabalhar com gráficos, tá, com desenhos, que eu vou mostrar logo em seguida. Novamente, nós temos a ferramenta Identify, né, para você clicar nela, e a vantagem, quando você clica no objeto, você consegue visualizar a tabela de atributos. Além das coordenadas, estou percebendo, ó, cliquei num ponto, aqui em Location ele está me dando as coordenadas. Ah, pô, mas está me dando em graus decimais. Aqui tem um minúsculo botão ao lado, você pode mudar, ó, a maneira que você quer visualizar as coordenadas. Nesse caso aqui em graus, minutos e segundos. Você pode selecionar em UTM. Aqui é interessante que ele já me mostra o fuso, né? O fuso UTM e as coordenadas UTM. E aí você pode escolher da maneira como você quer visualizar essa informação. E, obviamente, clicando nos elementos aqui, você consegue visualizar as informações relativas a essa unidade de conservação, a esse vetor. Há uma possibilidade aqui, eu ainda não identifiquei um potencial para isso, mas enfim,
essas janelas aqui, essa aqui é para criar janelas pop-up. Você clica no elemento, ele vai abrindo várias janelas para vocês com as informações que vocês desejam. Tá? E aí depois você tem que ir fechando todas elas. Existem umas ferramentas de medição, né, de distância, de área, de medir algumas feições também. Aqui é a possibilidade de você clicar. Aqui nesse caso não vai ter como eu medir por conta da projeção, que está em projeção geográfica, então eu não vou conseguir calcular as áreas. Mas vocês têm algumas possibilidades aqui de medir as distâncias em metros, quilômetros, várias áreas, como vocês podem ver, está desabilitado, mas tem algumas possibilidades aqui. Uma outra ferramenta importante aqui é essa daqui, ó, de localização. Às vezes, eventualmente, você está num projeto e você precisa de uma coordenada, né, sabendo um determinado local. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem visualizar isso. Eu vou clique aqui, por favor, no Identify, em algum local. Ele vai te dar as coordenadas aqui. Tá? Eu vou pegar a coordenada em graus, minutos e segundos mesmo. E aqui, né, você vai para uma determinada coordenada, você pode, vamos deixar em graus, minutos e segundos também. Eu vou copiar aqui, no caso, a longitude, Ctrl C, Ctrl V, e aqui a latitude. Então, eu posso fechar essa janela. E simplesmente agora tem algumas opções. Ó. Eu vou clicar aqui, ele vai me dar, vai centralizar, né, o meu ponto, essa coordenada na tela. Ele pode dar um zoom, eu posso dar um flash, né, que é esse destaque. Eu posso adicionar um ponto. Aí com essa ferramenta aqui, com esse ponteiro preto, você consegue, ó, selecionar e apagar. Eu posso selecionar, adicionar um ponto com as coordenadas, como vocês estão vendo aqui. Ó. Novamente, com esse ponteiro, você pode selecionar e apagar. E eu posso adicionar uma caixa, né, indicando aonde está essa coordenada. Bom, de maneira geral, essas são as principais ferramentas que vocês vão utilizar no ArcGIS no dia a dia. Vocês podem salvar o projeto e nós vamos para a próxima aula.